Adoração completa, satisfação eficaz. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 4. João, capítulo 4. E vamos fazer a leitura de um texto que talvez seja já subejamente conhecido por muitos de nós, mas que nunca é demais nós meditarmos na palavra de Deus e retirarmos ilações para a nossa vida. E neste dia em que nós estamos a enfatizar o Dia Internacional da Mulher e falar para as nossas irmãs, para as jovens, para as meninas, não queremos deixar de lado também os homens, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até ao interior da alma e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração de todos, não apenas das mulheres. Então, que verdadeiramente nós possamos analisar a palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura deste texto à medida que formos meditando nele. Nós temos diante de nós, neste capítulo 4, um relato maravilhoso de transformação e de redenção plena que produz uma adoração completa e uma satisfação eficaz. E neste relato, meus irmãos, nós encontramos Jesus de viagem. E nos primeiros versículos aqui do capítulo 4, nós encontramos que surge uma questão. E podemos dizer que é uma questão relacionada com o batismo. Mas esta questão era mais complexa do que aquilo que se podia imaginar. Era mais uma questão relacionada com a purificação, em que os fariseus estavam sempre prontos a criticar Jesus, ou até mesmo João Batista, caso achassem que eles estavam a falhar em alguma coisa que se prendesse com a lei. Mas neste caso em concreto, meus irmãos, nós vemos que era como se Jesus estivesse a roubar o protagonismo de João Batista. E nós vemos que um dos aspectos que causava mais conflito era porque muitos iam para ser batizados por Jesus, ou mais concretamente, iam ser batizados pelos seus discípulos, que o faziam em seu nome, e não por João Batista. Mas Jesus, para evitar conflitos, era esta sempre a sua postura, evitar conflitos e agitação no seio do povo, ele resolveu deixar a Judeia e voltou para a Galileia. E se os irmãos passarem os vossos olhos por estes primeiros 4 versículos do capítulo 4, nós vemos que o texto mostra que Jesus estava numa cidade samaritana, chamada Sicar. E aqui nós olhamos para uma zona, Samaria, que ficava entre a Judeia ao sul e a Galileia ao norte. E quem quisesse passar da Judeia para a Galileia, teria que passar pela província de Samaria. Ou então, se não quisesse passar pela província de Samaria, teria que dar uma volta muito maior pela Transjordânia, habitada na maior parte por gentios. E os judeus desconfiavam da sua pureza racial e religiosa e nem sequer ousavam travar o mínimo contacto com os samaritanos. E por isso, a separação entre Judá e Samaria já vem desde o tempo do cativeiro babilónico. Mas olhamos para Jesus. Jesus, contra tudo aquilo que seria desejável, optou pelo caminho menor e mais direto. E encontramo-lo a parar em Sicar e a ficar junto à fonte de Jacó para descansar da viagem. Então leiamos o versículo 5 e 6. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Olhamos para estes 2 versículos e vemos que Jesus chegou à cidade e repousou junto à fonte de Jacó, nas terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E, meus amados irmãos, tanto quanto nos é dado a saber, essa zona montanhosa é abundante em água, o que levou precisamente a que Jacó cavasse um poço para reservar águas, evitando assim conflitos nas explorações das terras.
E uma nota muito interessante é que fica aqui notório que Jesus sempre sente as fraquezas enquanto homem. Ele não usa a sua divindade para suprir essas mesmas carências. Por isso o texto nos diz que ele estava cansado do caminho. Ele estava cansado daquela viagem. E ele resolveu parar ali e descansar junto àquela fonte. O texto orienta-nos para a hora sexta. Diz respeito mais ou menos ao meio-dia. A hora sexta era entre as 9 da manhã e o meio-dia. E, portanto, encaminha-se mais para o meio-dia. O meio-dia, sem dúvida que é uma hora de calor. Uma hora normal para um viajante descansar a meio do seu percurso. E nós prosseguimos lendo o texto, vendo que, versículo 7 e 8, veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O evangelista João, uma vez mais, destaca a humanidade de Jesus. E se, em primeiro lugar, nós vimos que ele estava cansado, como qualquer um de nós se cansa, ele agora sente sede e por isso diz, dá-me de beber. Mas permitam-me, meus irmãos, que olhemos para o início do seu Evangelho, em que ele declara precisamente isso. Ele declara que o Cristo eterno se fez carne na pessoa de Jesus. Eu tenho alguma dificuldade em pregar sobre o Evangelho de João sem ir ao primeiro capítulo. Porque quando nós olhamos para o primeiro capítulo, nós vemos como é do início que vêm todas as coisas. E é porque houve um início que tudo se desenrola na nossa história da redenção. E nós no capítulo 1, nós vemos no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Encontramos aqui o Cristo eterno, a palavra da vida, o verdadeiro Verbo, aquele que vem desde o princípio e que na plenitude dos tempos, quer isto dizer, no tempo que Deus determinou, este Cristo eterno que existia no seio do Pai, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. E nós olhamos para esta palavra da vida que estava desde o princípio e que fez todas as coisas juntamente com o Pai. Por isso nos diz aqui, quer que seja de forma, na tradução, de uma forma positiva ou negativa, nós vemos esta ênfase que todas as coisas foram feitas por Ele. Ou, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas chegamos ao versículo 11 e vemos que Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olhamos para Jesus, um homem que, nesta altura, está cansado da viagem. Ele sente sede. Ele encontra ali uma mulher. Mas o evangelista João já nos tinha dito que ele veio para os que eram seus. Mas o que é que fizeram? Os que eram seus não o receberam. Então, quer sejam judeus ou gentios ou samaritanos, Jesus ali está para todos quantos o querem receber. Porquanto nos diz ainda neste primeiro capítulo, a partir do versículo 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, estes que querem receber o Senhor são realmente seres que nasceram segundo a vontade de Deus. Porquê? Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. O homem natural, na sua natureza humana e pecaminosa, não vai escolher Deus. Por isso é que nós olhamos ao nosso redor e vemos tantos e tantos que estão contra Deus. Que conseguem maquinar o mal. Conseguem intentar guerras no seu coração e executá-las. Conseguem fazer aquilo que é atroz, que é horrível e impensável, mas que alguém pensa. O homem natural não aceita Deus, mas aquele que deixa ser-se moldado pelo Espírito de Deus, esse é capaz de aceitar o Senhor. É capaz de o receber. E o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Então olhamos para uma mulher que ali teve um encontro com o Senhor. Grande é o mistério da salvação e da redenção. Mas pela fé nós podemos crer nesse mistério. E o mesmo evangelista João, no capítulo 5, versículo 24, nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É necessário nós crermos para que então possamos ter a vida eterna. E isto é uma certeza inabalável que a palavra divina nos deixa. Quem crê tem a vida eterna. Então ele estava sentado a descansar enquanto os seus discípulos tinham ido procurar alimentos. Contudo, meus irmãos, nós notamos que o propósito de Deus é sempre infalível. E há sempre algo sublime por detrás das ações de Jesus. Pois, caso Jesus também se tivesse retirado com os seus discípulos, nunca se teria dado este episódio com esta mulher. E nós vemos que esta mulher veio tirar água sozinha, a uma hora de calor, que também não era habitual, ao invés de ir pela manhã ou ao entardecer. O facto concreto é que Jesus estabelece conversação e pediu que ela lhe desse de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher fica surpreendida. Ela fica atônita, fica pasmada com o pedido de Jesus. Se os discípulos estivessem lá com Jesus, seriam eles que provavelmente iriam tirar a água do poço para o Mestre. Em primeiro lugar, nós podemos indagar isto. Mas em segundo lugar, nós vemos que Jesus pediu-lhe que lhe desse de beber, porque até era comum algumas mulheres tirarem água para os viajantes que por ali passassem. Portanto, ele não fez nada de anormal por enquanto. Mas em terceiro lugar, nós notamos que ela percebeu que Jesus era judeu. E, portanto, ela sabia que os judeus não se davam com os samaritanos por os considerarem impuros. Já para não falar que, podemos dizer, observando do ponto de vista legal, ali estava um homem a estabelecer uma conversação com uma mulher, o que também não seria nada normal. Mas, meus irmãos, vejamos como esta mulher percebeu que algo mais se poderia passar e não apenas um simples dá-me de beber. Leiamos do versículo 10 ao 12. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Então, meus irmãos, aqui dá-se início a um tipo de conversação que muitas vezes ocorre conosco. E é interessante que talvez nós possamos olhar para as nossas mulheres, e lembrando hoje o Dia da Mulher, qual é o marido que nunca ouviu a sua mulher a falar e não percebe nada do que ela diz? Ela fala, dá indicações, dá orientações, faz pedidos e o marido continua na mesma. É como se nada fosse. Até que a mulher precisa dizer: então, mas tu não ouviste o que eu te disse? Isto continua assim? É muito interessante, meus irmãos, porque aqui às vezes encontramos uma pessoa, como aconteceu aqui, a falar de um assunto, mas a outra não atinge o alcance das suas palavras. Aqui esta mulher não estaria a falar para o seu marido que ele se tinha esquecido da roupa suja no chão em vez de pôr no cesto da roupa, ou que se tinha esquecido de ligar a máquina, ou que se tinha esquecido de desligar o fogão.
Mas nós encontramos uma mulher a falar com o Senhor Jesus. E vemos aqui que Jesus lhe responde, mostrando que se ela conhecesse o dom de Deus e quem era aquele que lhe estava a pedir água, então certamente ela não negaria, nem ficaria pasmada, nem surpreendida. Mas antes, seria esta mulher que lhe pediria a ele para a saciar. E ele lhe daria água viva. Notemos aqui que Jesus está a dizer: se tu conheceras o dom de Deus. E podemos tomar estas palavras para nós também. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, o que é o dom de Deus? Ou quem é o dom de Deus? E nós, ao olharmos para este texto e para estas palavras do Senhor Jesus, nós podemos olhar para o próprio Senhor, que é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. Jesus é aquele dom que Deus nos dá e também aquilo que Ele oferece por meio da regeneração, a salvação, a vida eterna. Então, se nós conhecêssemos o dom de Deus, como aquela mulher, se verdadeiramente conhecêssemos quem é Jesus, nós só desejaríamos ser saciados por Ele. Para já esta mulher ainda não percebe a expressão quem é o que te pede. Ela não percebe quem é que verdadeiramente está a pedir-lhe água. E esta água viva refere-se à vida eterna, meus queridos irmãos. A água viva era uma expressão usada para denominar a água de uma fonte ou a água de uma corrente que corria e ali era uma água viva. Mas aqui nós encontramos esta água viva que é verdadeiramente a vida eterna. E precisamente a água viva, com a sua frescura, suprime a sede de qualquer pessoa, assim como a graça de Deus nos dá a vida eterna. E Jesus faz menção a essa realidade. Mas talvez por ele estar ali junto àquela fonte, tal realidade não estava a ser entendida por aquela mulher. E por isso mesmo, ela lhe respondeu com uma pergunta. E qual foi a pergunta desta mulher? Uma pergunta que talvez seja óbvia para nós. Se ele não tem com que tirar a água do poço, e o poço é fundo, este poço tinha cerca de 30 metros, onde é que ele iria arranjar água viva? Onde é que ele iria arranjar água viva para saciar aquela mulher? Seria impossível. E ele não seria maior do que Jacó, que cavou aquele poço com tanto esforço para si e para os seus descendentes. Na mente daquela mulher, ousaria Jesus dizer que era maior do que Jacó? Jamais. Mas vejamos do versículo 13 ao 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, meus irmãos, a pergunta da mulher tinha sido inocente. Como é que um judeu viajante que passava por acaso por ali poderia considerar-se maior que Jacó? Realmente, ela não conheceu Jesus. E por isso é que ele tinha dito: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, ou quem é o que te pede, dá-me de beber. Se tu realmente conhecesses quem é esta pessoa, tu não estavas a ter essa conversa. No entanto, nós olhamos para Jesus. E agora nós vemos que o assunto já está noutro nível. Já está num nível espiritual. E ele diz que quem beber desta água da fonte de Jacó voltará a ter sede. Mas quem beber da água que ele próprio der, nunca mais voltará a ter sede. Amada irmã, já te sentiste cansada, esgotada, procurando satisfazer aquilo que é as tuas intenções, as tuas vontades, e parece que continuas sempre insatisfeita? Eis que aqui Jesus está disponível para oferecer água viva, que pode verdadeiramente satisfazer a qualquer mulher, qualquer homem, qualquer um diante do Senhor.
O Senhor diz, porque a água que eu lhe der se fará nele, se fará nessa pessoa uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a satisfação eficaz que Cristo concede a uma pessoa não é a sede. E nós olhamos para uma mulher que talvez fosse insatisfeita, pelo menos naquilo que dizia respeito à água. É tão maravilhoso nós podermos abrir as nossas torneiras na nossa casa e sair água boa, potável, para nós bebermos, para nós nos lavarmos. Quando falta água é dramático. Mas olhamos nós para uma época, e que ainda acontece nos nossos dias, em que para alguém ter água tem que ir buscar longe e carregar no seu cântaro até casa. E chega lá, logo a gasta e tem que voltar ao sítio para ir buscar. E, portanto, a satisfação que Cristo nos concede não é uma satisfação apenas da sede que aquela mulher podia ter do ponto de vista físico ou humano, mas sim a satisfação espiritual, a satisfação na sua plenitude, concedendo o seu Santo Espírito para a salvação, para a vida eterna. E perante tal realidade apresentada por este viajante, então, qual vai ser a atitude desta mulher? Encontramos a resposta no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então a mulher deseja beber dessa água para que não mais voltasse a ter sede. Mas importa nós analisarmos que ela continuava a pensar ao nível humano e desejava, porventura, ficar saciada, ou não ter que estar sempre a ir ao poço para abastecer o jarro, não ter que enfrentar as diferenças climáticas, etc, etc, etc. E ao olharmos para isto que poderia estar a passar pela mente e pelo pensamento desta mulher, talvez minha irmã possa pensar em quantas vezes desejava que aquilo que está no seu pensamento fosse resolvido, para que não mais tivesse esse problema e ficasse plenamente descansada e satisfeita. Mas o facto concreto é que é preciso ir um pouco mais além e entrar no domínio de Jesus Cristo e perceber o que é que Ele está a falar. Vejamos o versículo 16 ao 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Então a mulher samaritana continua sem alcançar o âmbito espiritual da conversa. E por isso Jesus teve que introduzir um outro assunto para que ela deixasse de estar focada na água, deixasse de estar focada na sede e passasse a entender aquilo que era celestial. Talvez a irmã possa pensar que, quer na sua casa, no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, por vezes encontra-se num beco sem saída. É preciso colocar um outro assunto porque parece que aquele problema não se resolve. E Jesus precisou de colocar um outro problema para que então ela pudesse desfocar-se naquilo que era o seu pensamento naquele momento. Se Jesus fosse somente um estrangeiro, seria estranho que ele soubesse tanto da vida dela. Mas notai aquilo que Jesus faz. Ele confronta com o seu pecado. Ele diz, vai chamar o teu marido. E ela responde que não tem marido. E sem dizer mais nada, Jesus sabe porque que ela não tem marido. E Jesus sabe que ela já teve até 5. E aquele que tem, na verdade, não é dela. Grande e denso era o pecado desta mulher. Ela foi confrontada. Mas Jesus também fez com que ela reconhecesse o seu pecado. E com que ela confessasse o seu pecado. 3 características muito importantes na vida de Jesus que Ele transmite aos seus discípulos. É necessário sermos confrontados com o nosso pecado. Diante desse confronto, é necessário nós reconhecermos o nosso pecado. E nesse reconhecimento, nós precisamos de confessar o nosso pecado para que sejamos transformados, para que possamos ir ao encontro daquilo que é a vontade do Senhor.
Versículo 19 e 20. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher não esperava que Jesus falasse sobre a sua vida como se já a conhecesse. Mas perante tal realidade, ela associou que este viajante tivesse eventualmente algum dom de profecia ou algo do género. E por isso mesmo, ela lhe diz: vejo que és profeta, no versículo 19. Mas agora parece que há aqui uma inversão dos papéis. Vejam, meus irmãos, aparentemente é ela que eleva a conversa para um âmbito espiritual. E, de certo modo, é ela que vai tocar nas diferenças religiosas entre os samaritanos e entre os judeus. Ela fala do Monte de Gerizim. E neste Monte de Gerizim é onde foram pronunciadas as bênçãos sobre Israel no tempo de Josué. E mais tarde, onde foi erigido o templo samaritano. Portanto, ela conhecia bem. Mas ela fala também de Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde estava o templo. Era o lugar de adoração para os judeus. E na ideia desta mulher há uma questão. Perante isto, como ficamos? Versículo 20. Então, como é que nós ficamos? E vê da resposta de Jesus, do versículo 21 ao 24. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A resposta que a mulher ouviu foi bem diferente de qualquer uma que ela pudesse esperar. Jesus não iria entrar na discussão do lugar onde se deveria adorar, se era em Gerizim ou se era em Sião. Para Jesus, não importava onde é que as pessoas deveriam adorar, mas sim como deveriam adorar. E Jesus revela que a adoração a Deus requer que seja em sinceridade e de forma completa. O irmão, a irmã ouviu. Importa que a adoração verdadeira seja em sinceridade e de forma completa. Adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e Ele agrada-se de um culto espiritual, mais do que o lugar em si, embora também a sua importância seja relevante, obviamente. Há muitos que acham que não importa onde adorar a Deus, em qualquer lado. É certo que o verdadeiro crente adora ao Senhor em qualquer lugar. Inclusivamente, nós até costumamos dizer nos nossos dias, nos nossos cultos, nas nossas igrejas, temos o tempo de adoração e louvor. Então o tempo de adoração e louvor restringe só ao tempo em que estamos a cantar? O tempo de adoração e louvor é o tempo da nossa vida. Esse é o tempo em que nós adoramos e louvamos a Deus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas é preciso que nós, reverentemente, estejamos na presença do Senhor. Talvez possamos nós também, enquanto igreja, pensar se estamos reverentemente nos átrios do Senhor. Se estamos focados na palavra de Deus. Se estamos em silêncio a ouvir a voz de Deus, ou agitados e atribulados a pensar naquilo que está à nossa volta ou naquilo que vamos fazer a seguir. É preciso adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com corações sinceros e contritos. Nós não adoramos a Deus em verdade se estivermos a pensar no almoço que vamos ter daqui a pouco. Não adoramos a Deus em verdade se estivermos inquietos no nosso banco. Não adoramos a Deus em verdade se não estivermos em espírito de oração. Não adoramos a Deus em verdade se estivermos preocupados com quesílias, se estivermos
com o nosso relacionamento impedido com Deus ou com o nosso irmão, então importa adorar ao Senhor em espírito, porque o nosso culto é espiritual, mas também é racional. Nós, para estarmos na presença do Senhor, nós sabemos onde estamos e sabemos para onde vimos. Não estamos aqui a viver uma experiência mística que não percebemos nada do que aqui se passa. Isso não significa que Deus não possa agir no nosso meio de uma forma sobrenatural e que nós fiquemos de boca aberta e espantados diante da ação do Senhor. Alguém que diga que adora a Deus não o pode fazer apenas de forma ritualística e formal, mas tem que o fazer de forma integral, tem que o fazer de forma real, sondando os pensamentos, sondando, digamos, as ações, sondando os desejos, sondando as intenções do coração. E por isso mesmo, meus irmãos, é que o cristianismo convoca o adorador a conhecer o objeto da sua adoração. Nós já esta manhã fomos desafiados e somos constantemente desafiados a conhecer o objeto da nossa adoração, a conhecermos Deus e a termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E por isso é que o motivo do nosso culto a Deus deverá ser em sacrifício de um coração humilde, um coração contrito, um coração grato, um coração adorador. Deve ser com corpos. Corpos. Nós adoramos a Deus não apenas em espírito, mas com os nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso é que Paulo nos diz, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida é que é um culto a Deus, um culto racional, um culto constante. E quando nós nos reunimos aqui, dominicalmente, nós expressamos em comunidade aquilo que deve ser o nosso culto racional diariamente ao nosso Deus. Eu não sou apenas crente ao domingo, mas sou crente todos os dias da minha vida. E todos os dias, em qualquer lugar onde eu esteja, tenho que viver como verdadeiro adorador. Então, meus irmãos, vejamos aquilo que Deus prossegue a dizer na sua palavra, versículo 25 e 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. A mulher concordava que aquilo que Jesus estava a dizer era verdade. Mas ela achava que faltava vir o Messias prometido. Pois nessa altura ele iria esclarecer todos os mistérios levantados ao longo dos tempos. Mas eis que Jesus não deixa adiantar esta dúvida na cabeça da mulher e dá-se uma verdadeira revelação. E o texto não dá a entender se a mulher já estava a desconfiar da verdadeira identidade de Jesus ou não. Mas agora, o viajante desconhecido, que ela pensava que era profeta, revela-se como sendo o Messias que ela aguardava. O Cristo, o ungido de Deus. Aquele santo de Deus que já estava prometido desde o Velho Testamento. Eis que agora nós encontramos neste relato ali na presença daquela mulher. E ali estava o verdadeiro Deus, o verdadeiro Verbo, a palavra da vida, pronto para saciar aquela mulher. Versículo 27 a 30. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eis que, para nos impressionar um pouco mais, nós vemos que os discípulos voltam. Eles admiram-se de ver o Senhor Jesus a falar com uma mulher, mas nenhum deles lhe perguntou nada.
E com a chegada deles, a conversa ficou terminada. Mas podemos olhar para esta conversa que Jesus teve com a mulher e como talvez não era preciso mais tempo, porque aquilo que ele tinha a dizer, ele já o tinha dito. Só faltava agir. Só faltava aquela mulher tomar a sua ação, tomar consciência do que é que ela podia fazer. E por isso mesmo nós vemos que ela desejou ir à cidade e apresentar tudo o que tinha falado. E naquele momento, meus irmãos, o que ela tinha presenciado ter-se-ia tornado muito superior. Portanto, ela deixou para trás o seu cântaro. Aquilo já não interessava. Mas ela desejou anunciar o Cristo. E a revelação de Jesus Cristo. O conhecimento de uma adoração completa. E também podemos dizer a experiência de uma satisfação eficaz torna-se para ela a maior boa nova. De tal modo que não seria possível guardá-la só para si, sem a partilhar. E por isso é que nós, ao olharmos para o texto, nós vemos como aquela mulher foi alcançada pela graça do Senhor. O que é que te falta a ti, minha irmã, para seres alcançada pelo Senhor Jesus? Ainda estás à procura da verdadeira água viva? Ou será que dentro de ti já fluem rios de água viva? É que todos os outros que estavam à volta daquela mulher puderam conhecer a Jesus pelo que a mulher falou acerca de Jesus. Mas eles também tiveram a possibilidade de ter uma experiência íntima e uma experiência transformadora com Ele. De maneira que eles puderam afirmar que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Olhem, meus irmãos, para o texto que nós lemos na base bíblica deste culto, que se encontra no versículo 42. Nós vemos que eles testemunharam pela sua própria vida, com a sua própria boca, que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. É isso que nos testemunha o evangelista João. Então que verdadeiramente cada uma das mulheres possa pensar: que mulher quer ser? Sim, faça esta pergunta a si própria. Que mulher quer ser? Uma mulher plenamente satisfeita em Cristo? Ou viver numa busca incessante de satisfação naquilo que é terreno e temporal? Em Portugal celebra-se o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março. Precisamente para assinalar a luta histórica das mulheres pela igualdade de direitos, justiça e também contra a discriminação. E embora, meus irmãos, esta data tenha raízes globais em movimentos operários do início do século XX, a celebração em Portugal ganhou um significado particular após a Revolução de 1974, conhecida como a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril. E a primeira manifestação livre para assinalar o 8 de março em Portugal ocorreu precisamente no ano seguinte, em 1975, organizada pelo Movimento Democrático de Mulheres, a conhecida MDM. Mas também, antes do 25 de Abril, nós sabemos que a participação pública e a luta pelos direitos das mulheres eram fortemente condicionadas pela ditadura. Talvez isso tenha algumas semelhanças com isto que era o tempo desta mulher samaritana. As mulheres pouco ou nenhum valor tinham. Mas nós vemos que após a Revolução, a data passou a simbolizar a conquista de liberdades fundamentais e também a exigência de igualdade real na lei e na vida cotidiana. E, meus irmãos, esta celebração alinha-se com a decisão da Organização das Nações Unidas, que oficializou 1975 como o Ano Internacional da Mulher e, precisamente, o dia 8 de março como a data oficial. Mas importa que nós não olhemos apenas para o passado, mas pensemos também na atualidade. E atualmente a data é utilizada em Portugal para alertar para questões persistentes
como a desigualdade salarial, a violência doméstica e a necessidade de uma maior representação feminina em cargos de decisão. E esta é uma data de veras importante, que deve ser de alegria e de celebração. Mas a pergunta que se coloca é: e tu, mulher cristã, como é que celebras esta data? Sim, como é que celebras esta data? Poderíamos dizer que a verdadeira mulher de Deus é mais que uma joia para o Senhor. Importa que cada uma das irmãs não somente deseje ser aquilo que o mundo apresenta como sendo um padrão de uma mulher forte e empoderada, mas sim que deseje ser aquilo que Deus quer que seja. Temente ao Senhor, virtuosa em todo o seu procedimento, cumprindo também o propósito divino para o qual foi criada. E por isso podemos chegar às palavras do sábio, o rei Lemuel, no livro de Provérbios, capítulo 31, em que ele, inspirado pela sua mãe, faz uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei. Será que os irmãos também acharam a vossa mulher virtuosa? Mulher virtuosa, quem a achará? Vejam, o seu valor muito excede o de finas joias. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A mulher virtuosa fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, sim, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que a Igreja do Senhor possa ver mulheres a serem louvadas diante de Deus. Não por serem melhores que as outras, mas para que cada uma de vós possa ser uma mulher virtuosa, temente a Deus e que em tudo exalta, adora e glorifica o Senhor. Amém.